A iniciativa promoveu extenso intercâmbio de experiências, visitas a portos e ajudou a aprofundar relacionamentos. Com o êxito da missão, o Brasil Export, em sintonia com o trabalho desenvolvido há quase 20 anos em território brasileiro, decidiu novamente inovar e criar o Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. O objetivo é construir de forma coletiva um movimento permanente, multissetorial, plural e agregador, reunindo lideranças do setor de logística e de infraestrutura de transportes das duas nações. Por meio de atividades online e presenciais, o Portugal Export irá atuar na construção de uma agenda convergente, buscando o desenvolvimento da sociedade e o protagonismo das duas nações amigas nos assuntos relativos ao mar e à revolução energética. Participe desse importante movimento para intensificar a cooperação entre os dois países na gestão de seus recursos e no desenvolvimento de suas economias. Portugal Export, Fórum Internacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Excelente. Mais uma vez, obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Estamos iniciando o nosso evento. Eu gostaria de chamar o João Amaral para apresentar o nosso palestrante. A disponibilidade de tempo, que eu sei que essa agenda está super corrida aí, né, David? E obrigado a todos mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Nesta data, estou falando diretamente de Lisboa, Portugal. Estou aqui compartilhando uma agenda bastante interessante com o Marcelo ao longo dessa semana. Vamos estar juntos na semana que vem. Eu acho que a data de hoje não poderia ser mais importante para o nosso Portugal Export e a chegada também, né? Enfim, a colaboração do David Schirmer, que vai nos contar um pouquinho sobre a iniciativa Voz dos Oceanos. Nós fomos selecionados a participar da Conferência Mundial da ONU dos Oceanos, que tem início na próxima segunda-feira, dia 27. Então, foi um processo seletivo bastante criterioso e, obviamente, ficamos muito felizes em poder compartilhar com vocês essa novidade. Eu acho que isso é mais um marco importantíssimo no estreitamento das relações entre Brasil e Portugal. A Voz dos Oceanos está no processo de internacionalização de suas iniciativas. Estamos hoje nos Estados Unidos, mas a porta de Portugal, né, enfim, como entrada para a Europa é extremamente estratégica. Temos construído isso, né, junto com o Portugal Export, junto com o Marcelo, junto com a Silvia e com todos os atores aí que estão hoje trabalhando na vertical de Portugal. Então é com muita satisfação que a gente traz o David para conversar um pouquinho hoje conosco e também para fazer o convite para aqueles que estão aqui em Portugal que se juntem, né, no próximo domingo. Nós teremos um evento da Voz dos Oceanos aqui em Lisboa, às 15 horas, em abertura aos trabalhos da Conferência Mundial da ONU. Então, obviamente, esse convite é extensivo a todos os participantes do Portugal Export. O Marcelo pode centralizar quaisquer necessidades junto conosco aqui de logística. A gente compartilha no nosso grupo aqui do Portugal Export, na sequência da nossa reunião, o convite. Então, é mais uma casa brasileira em Lisboa, né? Enfim, na Atlantic Station. Então, Marcelo, muito obrigado pelo seu apoio, assim como a Silvia. Tivemos uma reunião hoje também com a Municipalidade de Cascais para poder explorar alternativas e possibilidades da Voz dos Oceanos aqui já em Cascais. Então, muito obrigado. David, prazer ter com você conosco aqui. A palavra é sua. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui representando a Voz dos Oceanos junto com o João Amaral. Bom, a Voz dos Oceanos, para quem não sabe, nasceu de uma família chamada família Schirmer, que é a minha família. Nós estamos há quase 40 anos, vamos completar 40 anos navegando pelos mares do mundo. Eu comecei quando eu tinha 10 anos de idade, estava bem diferente na época. E nós saímos para uma primeira volta ao mundo que era para durar 2 anos e acabou durando 10 anos. Então, fui criado no mar, a bordo de um veleiro, em mais de 35 países. Depois que a família voltou para o Brasil, ficou muito conhecida e a gente fez mais 2 voltas ao mundo depois da primeira. E uma coisa que nós viemos, nós começamos a ver nos oceanos, nos lugares mais longínquos, nos lugares mais distantes do mundo, foi a presença do ser humano, né, através do resíduo
no mar. E, para nós, isso começou a nos incomodar em 1998, para ser bem preciso, quando nós passamos numa ilha chamada Henderson Island. Para quem não conhece, é uma ilha ali próximo ao ponto Nemo do planeta, que é o ponto mais isolado das populações do planeta. E essa ilha que é entre a costa do Chile e a Polinésia. Nós embarcamos nessa ilha, que é muito difícil o desembarque, porque não existe uma ancoragem, não existe um porto nessa ilha. Como ninguém mora lá, ela fica fora das rotas comuns. E nós conseguimos ancorar do lado de fora e passamos com o nosso bote para dentro desse atol, dessa ilha. E lá dentro foi um lugar mágico, né? Onde os pássaros não têm medo de você, os peixes, sentado na praia ali, os primeiros minutos, os caranguejos já vêm beliscar você, porque você é um ser diferente. E nós ficamos chocados que nós olhamos para o lado e tinham 2 quilômetros de praia e coisas coloridas na praia. Nós fomos andar nessa praia e nós vimos que eram resíduos humanos, né, resíduo plástico que tinham vindo com a correnteza. Aquilo nos chocou, coletamos, deu quase 10 sacos de lixo, coletamos, levamos para o nosso veleiro e levamos até a Polinésia para a reciclagem. Dali em diante, nós começamos a notar uma invasão de lixo plástico nos oceanos, né? Aí, quando entramos ali em 2000 para frente, já na nossa outra volta ao mundo, a gente começou a ver que isso já estava no meio do oceano, em lugares, às vezes, distantes de tudo, né? 10 dias no meio do mar, a gente desembarcava, né, ali desembocava naquele oceano gigantesco e nós notávamos que aquelas ilhas de plástico que são muito conhecidas hoje, gyros, a gente começava a cruzar aquilo longe de todo mundo. Aquilo foi nos marcando até chegar no momento que eu chamo foi um momento de virada, em 2016, 2015 para 2016, numa ilha chamada West Phayou, que é uma ilha no Sudeste Asiático, né, faz parte de Papua Nova Guiné, onde nós embarcamos numa ilha não habitada, em 150 metros de praia, nós coletamos 30 sacos de lixo. Colocamos isso nas redes sociais, falando o que nós tínhamos encontrado, o vídeo viralizou, com mais de 3, 4 milhões de views e 150 mil compartilhamentos, e ali, para nós, já estava claro que depois de 35 anos, naquela época que nós estávamos no mar, nós tínhamos que fazer algo, nós tínhamos que dar algo de volta para os oceanos, né, daquilo tudo maravilhoso que ele tinha nos dado até então. Retornamos em 2016 da nossa última volta ao mundo, sentamos como grupo, como família, como empresa, e decidimos mudar o nosso rumo. Que não era um rumo tão radical, porque quem mora no mar já tem uma paixão pelo mar, já cuida do mar, mas sim de colocar todas as nossas forças para realmente mudar essa realidade. Durante 4 anos, né, nós juntamos um grupo de pensadores, de thinkers, então nós estamos falando desde ambientalistas, jornalistas, contadores de história, advogados, um grupo eclético, para começar a planejar e pensar em algo diferente. Não simplesmente falar do problema, mas falar de soluções, buscar soluções práticas, efetivas, né? Como todos sabem, navegador, principalmente velejador, é um ser muito realístico, né? Porque ele lida com a natureza, ele lida com a realidade dia a dia, ao mesmo tempo ele é muito sonhador, porque ele acredita que ele vai chegar nos portos distantes e com todas as intempéries que tem no caminho. Foi aí que a família Schimann se uniu e criou a Voz dos Oceanos, o Voice of the Ocean, uma iniciativa onde a gente quer mudar um pouco a modelagem, mudar um pouco, né, esse discurso de que só tem problema, né, e começar a compartilhar soluções e motivar a população do planeta como um todo para a busca de soluções, e não só de uma forma utópica, mas de uma forma prática, né? A Voz dos Oceanos é uma plataforma ESG, então a gente trabalha, né, com todas as siglas, obviamente com social, sendo uma plataforma inclusiva, o environmental não preciso nem falar, e o governance, né? Para nós era muito importante ter a governança dentro de um projeto desse, onde nós temos a BDO, que é uma das grandes auditoras internacionais, como auditora independente, então tudo que nós fazemos é auditado, é visto, é comprovado, e eu tenho muito orgulho que nós temos aí 1 ano de vida, né, desde que a gente botou a Voz dos Oceanos para o mundo, e nós já transformamos a vida de muitas pessoas e dos oceanos em si. Então, nós acabamos de lançar o nosso relatório de atividade, o primeiro relatório de atividades auditado, e é fantástico ver os resultados. Então, a Voz dos Oceanos ela nasceu não só de uma vontade, de uma ideia, mas de pessoas que vivem no mar, que viram o que está acontecendo no mar e sentiram essa necessidade de fazer essa transformação. Estamos muito felizes de entrar, né, na Europa, no continente, por Portugal, pela conexão natural que existe com Portugal. Nós fizemos uma das nossas expedições
foi refazer a rota de Fernando de Magalhães, né? A gente refez essa rota, então nós temos uma conexão, já tivemos em Portugal, em Lisboa, em Cascais, temos essa conexão natural dos dois países e somos navegadores, né? Somos exploradores, inovadores, assim como Portugal sempre foi na sua história. Então, a Voz dos Oceanos entrar na Europa através de Portugal e poder compartilhar com um país que já tem essa conexão com o mar é totalmente natural. A gente está muito contente de ter sido convidado agora para participar dessa conferência da ONU e queremos, né, botar a Voz dos Oceanos para que todos nós aqui sejamos a Voz dos Oceanos, não como iniciativa, mas, de fato, né, mudar essa realidade que a gente está vendo nos oceanos. Eu sempre falo que as florestas começaram há 20 anos atrás a trabalhar sua importância. Então, todos sabemos hoje da importância das florestas, mas nem todos no mundo sabem da importância dos oceanos, como ele tem a responsabilidade do oxigênio, né, regula o clima na Terra, as chuvas, as águas, mesmo quem está muito longe dos oceanos, né, é afetado pelos oceanos. Então, o nosso papel é esse, de mudar um pouco dessa narrativa para uma narrativa positiva de transformação. Ninguém está escondendo o que está acontecendo de ruim, e a gente realmente mostra isso através, né, das histórias que nós contamos, e a gente quer realmente motivar as pessoas. E montamos a Voz dos Oceanos em cima de 4 pilares importantes, né? O pilar da expedição, que é o pilar de impacto, entretenimento, e é ali que nós temos a testemunha do que está acontecendo nos oceanos e as boas práticas, né? A gente conecta muitas ONGs do mundo e mostra o que eles estão fazendo em níveis locais. Nós temos a ciência, através, hoje, da Universidade de São Paulo, né, através do professor Turra, onde nós temos 2 estudos acontecendo dentro da nossa expedição. Nós temos um projeto educacional aqui no Brasil no momento e queremos que isso vire um projeto internacional. E, por último, não menos importante, um projeto de inovação dentro de empresas. Então, dentro de corporações, como que a gente diminui a pegada do plástico de uso único dentro das empresas, que é esse plástico que vai parar, né, nos oceanos. Então, nós temos aí grandes parceiros, como a Natura, que é a 5ª maior, né, empresa de cosméticos no mundo, que está mudando a sua forma de lidar com o plástico. Nós temos a Ambev, através da marca Corona aqui representada, mas na Ambev como um todo, né, a utilização de garrafas PET, como você diminui, como você revoluciona isso para que a gente não deixe que esse resíduo vá parar no mar. Faber-Castell, nós temos aqui a Sabesp também como patrocinadora. Enfim, grandes empresas, e uma muito importante, que é uma grande exportadora, que é a Tramontina. A Tramontina entrou conosco num projeto, nos buscou para achar uma maneira de mudar dentro dela, em 2.000 produtos, a sua pegada de plástico de uso único, inclusive em transporte, em pallets e assim por diante. Nós trouxemos um parceiro, que é a Serious Business, uma empresa holandesa, para fazer o raio-x desses 2.000 produtos, e estamos nesse momento dessa jornada de mudança de como que a gente reduz essa pegada de plástico de uso único, que é o que vai parar nos mares. E de uma forma economicamente sustentável, então não é aquela ideia utópica, vamos usar algo que ainda não tem escala ou que é muito caro, mas como é que a gente faz isso através do design, mudança de material, né, de matéria-prima e assim por diante. Então, a Voz dos Oceanos vem com essa missão de querer transformar, não só impactar, mas transformar. E principalmente falar com as pessoas que não estão normalmente impactadas, né? É fácil falar com o pessoal que gosta do meio ambiente, que gosta muito do mar, mas a minha meta é falar com o senhor e a senhora que estão na frente da sua televisão, que nunca foram impactados, né, e não entendem a importância do mar, e a gente impactar para transformar essas pessoas, porque nós achamos que todos nós temos a responsabilidade, não é só governo, não é só empresa, mas todos nós temos, né, um papel dentro dessa transformação. Então, fico muito feliz de compartilhar um pouco sobre a Voz dos Oceanos aqui com vocês. Queremos todos a bordo. Como eu falei, vocês são todos Voz dos Oceanos a partir de agora. Falem dos oceanos, ajudem a cuidar desses oceanos, e de uma maneira muito prática, né? O Voz dos Oceanos ela veio com um mindset um pouco diferente das grandes organizações que a gente admira e já estão no mercado há muito tempo, como Greenpeace, Sea Shepherd, WWF e assim por diante. Nós somos um agente novo de transformação, onde a gente trabalha a motivação, né, nesse sentido, e trabalhando também, obviamente, com essa nova geração que já vem com o tipo embutido do meio ambiente, mas de como que ela pode transformar de forma prática. Então, agradeço aqui o tempo de vocês, de poder expor aqui um pouco do nosso Voz dos Oceanos, e esperamos vocês a bordo para a gente transformar esses oceanos. Eu já sempre trabalhei com uma coisa muito bacana, que é contar a história da minha família. Hoje, eu tenho um filho de 13 anos, eu trabalho ainda mais feliz, podendo fazer um impacto que não é só para nós, é para todos nós. Tá bom? Muito obrigado, e passo a palavra aqui de volta para vocês.
David, obrigado. Eu queria fazer uma provocação ao Marcelo e aos demais que estão presentes aqui. Eu acho que tem, né, um formato bem rápido que a gente podia propor, David, de colocar aqui. A gente tem um vídeo bem curto, né, que mostra um pouco do que fizemos a partir dessa métrica que a BDO vem nos acompanhando de agosto para cá. Então, Marcelo, se a gente tiver 5 minutos, eu ia pedir licença para a gente projetar esse vídeo, que eu acho que está uma compreensão muito rápida da onde estamos e o que fizemos. Claro, João, por favor. Para mim está sem som. Está sem som, David. Espera aí. Está sem som. Deixa eu Recomeçar, por favor. Claro. Deixa eu salvar aqui. Achei agora. Tem um botãozinho para compartilhar o som. Vamos ver se agora nós conseguimos. 2021 foi só o começo. Depois de 4 anos de preparação, a Voz dos Oceanos partiu de Santa Catarina no dia 29 de agosto de 2021, para uma viagem de 2 anos. A Voz dos Oceanos é uma iniciativa ESG, que preza por práticas socioambientais e de governança empresarial. A bordo do veleiro Cat, esta expedição compartilha com o mundo o que está acontecendo nos oceanos, conta histórias de pessoas e divulga como podemos alcançar um oceano livre de plásticos. Desde aquele dia, o que aconteceu? A expedição visitou 12 grandes cidades, 15 vilarejos e comunidades ao longo da costa brasileira, de Santa Catarina até o estado do Pará. Até o fim da viagem, a expedição vai ter passado por 15 países. Ela encontrou 44 ONGs e voluntários, agentes transformadores alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O veleiro Cat recebeu a visita de 6 premiados estudantes, que estão trabalhando para encontrar soluções para prevenir a poluição plástica dos oceanos. Um deles ganhou o Stockholm Junior Water Prize e os outros uma competição da NASA. A iniciativa também fez intervenções urbanas para gerar reconhecimento sobre o projeto. 5 importantes pontos turísticos foram iluminados com a cor azul e projetaram animações sobre a Voz dos Oceanos. No Rio de Janeiro, a mensagem da Voz dos Oceanos foi propagada em 800 ônibus municipais e em 64 banners na orla da praia. Mobilizamos 10 limpezas de praia com a ajuda de 6 instituições ambientais, incluindo uma ação com jovens voluntários cegos. As limpezas de praia coletaram mais de 1 tonelada de lixo plástico. A Voz dos Oceanos teve um grande impacto na mídia, provocando a conscientização do público. Firmamos uma parceria com a TV Globo, líder de audiência nacional, que está ajudando a divulgar nossas ações. Iniciamos uma aparição mensal no Fantástico, o que equivale a estar presente em mais de 4,9 milhões de lares brasileiros todo domingo. A expedição ganhou página exclusiva no 2º maior portal de notícias do Brasil, o G1. Nos intervalos da programação da Globo, 56 comerciais sobre o plástico nos oceanos foram divulgados. Nas rádios, o projeto concedeu 10 entrevistas nas maiores estações do país. Aparecemos em mais de 500 artigos e 42 reportagens através da mídia espontânea. Nas mídias sociais, a Voz dos Oceanos esteve e segue presente no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube. Juntas, essas mídias alcançaram mais de 100 milhões de usuários e tiveram 420 mil ações de engajamento. A expedição encontrou-se com 20 influenciadores digitais, que juntos representam mais de 14 milhões de seguidores.
promovemos debates com prefeituras e governos de estado para encorajá-los a criarem políticas públicas para o combate da poluição plástica. Através dos debates, 13 cidades assinaram compromissos propostos pela Voz dos Oceanos. Também em 2021, a Voz dos Oceanos participou de debates junto ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que formalizou o Tratado Global dos Plásticos, que poderá criar um acordo mundial para combater a poluição do plástico. Com o apoio de organizações como as Nações Unidas e a Plastic Soup Foundation, e os patrocínios de Ambev, Natura, Faber-Castell, Sabesp e Raia Drogasil, essa é uma iniciativa que engaja as pessoas a lutarem por um planeta azul mais saudável. 2021 foi só o começo. Embarque nessa jornada de transformação. Procure a gente e seja você também a voz dos oceanos. Devolvo aí para você, João. Bom, obrigado, David, mais uma vez, pela sua participação, né? Eu queria só, a gente está com alguns minutinhos aqui para poder fazer o encerramento e, mais uma vez, formalizar o convite para que todos, né, do nosso Portugal Export possam estar conosco no próximo domingo, às 15 horas, aqui em Lisboa. Vai ser um prazer recebê-los, né? Vamos ter um momento de celebração. Eu acho que isso está muito conectado também com o movimento que Portugal Export está fazendo, né? Tivemos a nossa passagem na missão empresarial em março, conhecemos todos os portos e a infraestrutura portuária aqui em Portugal. Foi um momento muito rico, né, para entender também a agenda ESG, ver o quão avançado os portos e a comunidade aeroportuária de Portugal está nos temas de sustentabilidade, de governança e, obviamente, os temas ambientais. Então, acho que a nossa chegada aqui, junto com o Portugal Export, na Conferência da ONU, é mais um marco importantíssimo, né, para o estreitamento das relações comerciais e empresariais entre Brasil e Portugal. Então, agradeço ao Fabrício, agradeço ao Marcelo pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez trazendo um pouco do que temos feito aqui. É uma construção, é uma jornada diária, e espero ver todos que estão aqui em Lisboa no próximo domingo às 15 horas. Muito obrigado a todos e que tenhamos uma ótima continuação de live. Excelente, João. David, vamos ver se teria alguma questão para você. Eu sei que teu tempo também é escasso, e pelo nosso combinado, acho que a gente teria condições de ter uma perguntinha para você. Vamos ver se a gente tem. Por favor, fiquem à vontade, doutor Adalberto, ou quem gostaria de ter aí o privilégio de fazer uma pergunta para o David. Fiquem à vontade. Olha, então eu vou puxar aqui a fila, porque tem uma coisa que a gente tem sido muito perguntado, inclusive pelos jornalistas, né? Enfim, com quem a gente tem se conectado aqui em Portugal. Por que Portugal faz sentido para a gente, né, David? Qual é a razão pela qual a gente olha na nossa estratégia de internacionalização e por que escolhemos Portugal como porta de entrada para a nossa internacionalização na Europa? Eu acho que eu falei um pouquinho ali no começo, né? Essa ligação natural que nós temos entre o Brasil e Portugal. A primeira, Portugal ter essa importância marítima, né? Em termos de mar, de exportação, de importação e histórico, né? Eu acho que são esses três pontos que nos ligam diretamente, é natural e orgânico, e a importância de Portugal dentro do contexto do continente todo europeu. Então, para nós faz muito sentido começar essa jornada na Europa por Portugal e com essa relevância. Como eu falei, né, historicamente a gente já tem uma ligação por ter feito a viagem de Fernando de Magalhães, ter passado por Portugal e assim por diante. Então, para nós é muito natural estarmos, né, fincando o nosso pé aqui aí em Portugal, depois amanhã eu estou aí, para começar essa jornada europeia através de Portugal. Obrigado. Leopoldo, por favor. Obrigado, Marcelo. David, boa tarde. Já boa tarde a todos agora, também, tanto no Brasil quanto em Portugal. David, que oportunidades de negócios você vê com essa melhor conscientização em relação aos oceanos?
É importante, obviamente, a manutenção dos oceanos, o combate à poluição, é claro, mas isso aí também traz algumas oportunidades de negócios, não? Que oportunidades você vê a partir dessa nova mentalidade? Eu acho que tem inúmeras, né? Eu acho que o primeiro eu acho que vai ser um novo negócio no mundo, né? Como um todo, vai ser como você administrar resíduo, né? Isso é um business que a gente já vê em crescimento em termos de reciclagem, em termos de indústrias, né? Nós tivemos contatos aí com 3 grandes, como é que a gente chama? 3 grandes serviços de reciclagem de resíduos, né? Tanto no Brasil, tem uma que tem brasileiros envolvidos, e ela é mundial, né? Porque antigamente você transportava o lixo, né? Você mandava muitos países mandavam lixo para a Ásia, principalmente, para fazer o sorting. Isso está começando a terminar, isso não vai ser mais aceito. Então, as pessoas vão ter que se lidar com seus resíduos. Eu acho que aí tem uma oportunidade gigantesca de negócio, de como lidar com esse resíduo, de como que você administra isso, né, nesse sentido. Eu acho que existem outros negócios a serem feitos na coleta, também nos oceanos, desse resíduo. Nós temos aí uma grande iniciativa chamada For Oceans, que está com navios no meio dos oceanos pescando este plástico, né, que ainda tem tamanho para ser pescado, porque muito do plástico que a gente vê, né, ele já se torna microplástico, e aí é quase que impossível você reverter isso, a não ser que seja por alguma tecnologia biológica, né, que a ciência também está buscando bactérias e assim por diante, para que consuma o plástico. Então, você tem esse outro lado, né, de como é que a gente vai fazer limpeza disso, né, tem uma indústria inteira que vai ter que ser desenvolvida para isso. Eu acho que é muito interessante, mas, né, voltando a falar dessa pesca de plástico, né, temos algumas iniciativas acontecendo na Grécia e em outros lugares, onde os pescadores, na verdade, ganham dinheiro para o plástico que eles retiram dos oceanos e eles voltam, né? O pescado hoje tem que ter um manejo muito melhor, e a gente sabe que está escasso em vários lugares, mas se a gente paga os pescadores totalmente artesanais e de escalas menores para poder pescar esse plástico, já faz uma ajuda, e nós temos agora esse pessoal do For Ocean que está num nível mundial, com grandes navios. A ideia deles é lançar uma frota de navios pelo mundo inteiro para pescar esse plástico que está no meio dos oceanos. Então, eu acho que existem inúmeras frentes, né, e formas de negócios que podem ser spin-offs para a gente lidar com esse desafio. Doutor Aloysio e doutor Adalberto, por favor, as 2 últimas questões para a gente começar depois o nosso painel. Obrigado. Só para fazer um registro, primeiro, através do David, mandar um abraço para o seu pai e sua mãe. Sua mãe, eu estive com ela e com ele aqui na Marina da Glória, quando vocês estavam iniciando essa nova fase. Eu não os conhecia pessoalmente, então foi muito gratificante. Depois, com relação a Portugal, em termos de atualidade, eu acho que vale lembrar que Portugal não é apenas um mar costeiro do continente. Se você somar isso, a Ilha da Madeira, Cabo Verde e outras ilhas de Portugal, é muito maior do que se pensa. E a nível histórico, Portugal, há 500 e poucos anos atrás, chegou aos 5 continentes. Então, tem todo sentido emblemático começar por Portugal, pelo que ele representa de história. E com relação à poluição, o Campos, somos já bem mais longevos, eu acho que tem todo sentido, porque não existia o plástico na nossa época de criança. Estava começando ali na década de 50 a se utilizar o plástico, não parou mais. Havia poluição, evidentemente, né? Onde tem gente, tem resíduo, mas não era como é hoje. Então, acho que esses movimentos todos, eu acho que são importantes, e o plástico hoje tem o plástico proveniente do milho e de outras commodities. Então, acho que tem todo sentido o movimento, e nós todos estamos torcendo para que haja uma evolução positiva. Só para citar um exemplo, e isso foi falado porque estava o presidente da Companhia de Águas aqui do Rio de Janeiro, da SEDAI, e eles estavam reflorestando
os mananciais aqui do Rio de Janeiro. E justamente esse reflorestamento era com aquela palmeirinha Jussara, que é do palmito. E eles colocaram os presos, né, o pessoal que estava na penitenciária, para fazer esse movimento. Antes desse movimento, eram 20% que era, aliás, 80%, não tinha efeito prático em termos de recuperação. E, a partir daquele momento, passou para 80%, ou seja, de efetividade positiva nesse movimento. São alguns exemplos que o meio ambiente, o ISG, não se restringe apenas a essas práticas que são comentadas como uma grande novidade, mas que começa a ser até como obrigação e como imagem também. É apenas isso aí. Obrigado. Obrigado, Aloysio. Obrigado aí. Vou mandar um abraço sim, para os meus pais. Obrigado aí pelo comentário. É exatamente isso, né? O ESG é muito maior do que, eu digo, todas as ações, né? Seja ela uma microação ou uma macroação, ela tem sua importância, sua relevância e é necessária. Doutor Adalberto, por favor. Marcelo, feliz de estar participando dessa reunião e feliz de tratando de um movimento, uma atitude com a família brasileira liderou, tá? E eu especificamente vejo assim, tem espaço muito, porque a gente fala Portugal a porta de entrada. Nas próximas reuniões eu quero falar da questão do agronegócio, que eu acho que tem realmente um espaço, visitei cines, eu acho que tem como avançar. Mas eu vou falar nesse ponto aí, do meio ambiente, tem um espaço muito grande no Brasil para que empresários portugueses invistam nessa área também de reciclagem, porque a gente está percebendo que é o seguinte, a legislação brasileira ela cada vez ela está ficando mais evoluída, e uma experiência que eu tive, por exemplo, quando eu estava na ANTAC, a gente criou na Amazônia o Rio Limpo Amazônia Viva, tá? Era um programa de reciclagem nas embarcações, mas a gente conseguia fazer com que os proprietários das embarcações tirassem esse lixo e não jogassem no rio, só que tinha um problema, a recepção e quem faria a reciclagem. Então, vamos dizer, tem muito o que fazer. Esse volume de lixo, principalmente na Amazônia, é algo muito grande. O João Amaral sabe disso. Então, vamos dizer, não é difícil de localizar, de repente, investimentos que darão lucros nessa área, vamos dizer, você montar no meio da Amazônia uma fábrica para você reciclar determinados tipos de produto. Alberto, só comentando, né, na Amazônia nós tivemos lá, a expedição subiu até ao pé do chão, e a gente notou, e aí tem um outro fato que é mais grave ainda, né? Nós só vemos 50% do lixo que boia, ou 50% do lixo ele afunda, né? Ele vai para o fundo do mar e dos rios. Então, esse é um outro dado que muita gente não conhece, então por isso que esse tipo de ativação, né, de reciclagem, de retenção, de educação é fundamental. E, claro, nós temos que ter infraestrutura para isso. Esse é um dos grandes gargalos, né? As pessoas até têm uma vontade de reciclar, mas no final não tem a infraestrutura para você fazer a reciclagem de uma forma correta desse resíduo. Então, existem aí oportunidades de negócios gigantescas e eu acredito muito em que nós participamos de muitas conferências mundialmente e eu acho que é um negócio do futuro, né? Como que a gente vai lidar com esse resíduo? Com o tamanho da população mundial hoje, né? Com o espaço que nós temos e a forma que nós descobrimos que essa esfera aqui que se chama planeta Terra, que é um planeta água, não tem outro, né? Então, o Elon Musk tentando chegar lá em Marte, mas você já viu como é que é Marte? Lá é mais drástico ainda, né? Então, nós cuidarmos deste planeta com um manejo de resíduos de uma forma correta vai ser o negócio do futuro, não tenho dúvidas nenhuma disso, e as oportunidades, né, estão aí tanto para descobrir maneiras de lidar com isso,
e as empresas estão sendo forçadas para isso, né? A Tramontina própria já recebeu notificações de grandes varejistas mundiais dizendo que até a data X não pode mais utilizar plástico, né, nesse sentido. E um outro ponto, eu acho, Roberto, aí, é uma coisa que nós estamos estudando muito. Como que a gente valoriza o plástico, né? Como é que a gente faz desse plástico algo de valor, como foi a história do alumínio no Brasil, onde você tem 98% do alumínio reciclado no Brasil. Como é que você dá um valor a esse plástico para que se torne um negócio e, quem sabe, até um agente transformador dentro de comunidades e assim por diante. Então, essa é uma outra frente que a gente começou a trilhar para encontrar uma solução e valorar esse plástico, ele virar um material que tem um valor para que a gente não precise jogar novo, né, no mercado novo plástico, e sim tentar reciclar. E a reciclagem é só... A McCarthy Foundation saiu um estudo muito bacana, ano retrasado, onde a reciclagem seria 25%, né, da tranche da mudança. Né? Você tem que parar, tem que reciclar, você tem que achar alternativas e assim por diante, de uma forma realista, para a gente encarar esse desafio. David, muitíssimo obrigado. A gente agora, nos próximos 45 minutos, a gente vai ter um painel sobre ISG, não por acaso, mas é sobre ISG. É tudo que a gente vem sendo feito, né, tanto no Brasil e em Portugal. Raul, se a gente puder deixar a questão para o final, e David, você está convidado para participar nos próximos 45 minutos. Se você não puder, a gente vai entender. E, mais uma vez, agradeço, parabéns pelo trabalho. Domingo estaremos juntos aqui em Portugal. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da nossa história, da nossa iniciativa. Contamos com todos vocês. Comentem com seus amigos, colaboradores. Precisamos realmente dar essa voz aos oceanos. Vou ficar aqui por um pouco mais de tempo, mas em breve vou ter que partir também, porque já são outros assuntos aqui que eu preciso tocar aqui no dia a dia, já que amanhã eu já parto aí para Portugal. Muito obrigado a todos, um forte abraço e bem-vindos. Vocês hoje são todos voz dos oceanos. Até mais. Obrigado, obrigado. Rebeca, já convido você para iniciar o nosso painel. São 4 painelistas, né? Você é a representante feminina. Então, por favor, eu acho que a gente pode começar imaginando aí uma sequência de 10 minutos para cada um dos palestrantes. Rebeca inicia, depois o Carlos Calbi e a gente finaliza com o Jorge. Se a gente puder fazer desse jeito, eu agradeço, e mais uma vez agradeço a disponibilidade de tempo dos palestrantes e de todos que estão na vídeo conosco. Rebeca, a gente não te ouve. Não estão ouvindo ainda? Agora sim. Está baixinho, aqui. mas a gente... Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, está no slide 6, é isso? Não, pronto, vou começar agora. É difícil falar depois de alguém da família Schumann, né, que a gente cresceu assistindo eles no Fantástico, acompanhando a aventura deles, mas eu vou tentar falar um pouco o que a gente vem fazendo no Porto do Pecém. Só um pequeno histórico para quem ainda não nos conhece. Porto do Pecém é um porto no estado do Ceará, é um porto jovem, nós fizemos 20 anos esse ano. É um terminal offshore, né, administrado pelo governo do estado do Ceará e o Porto de Roterdã, que tem 30%, né, do share. E agora nós somos não mais só um porto, um terminal, mas nós somos uma zona industrial e uma zona de processamento de exportação. Mas só para fazer um pouco do nosso histórico, da nossa movimentação, ano passado nós batemos aí os 22 milhões de toneladas de movimentação de carga. Nossa conectividade, a gente está na localização estratégica, ligando a Europa, América do Norte e o Sul da África, e as nossas conexões, tanto ferroviárias como rodoviárias, aqui no Complexo do Pecém, para fazer com que essa logística ande da melhor forma, integrada com o porto, que a gente consiga ter um controle sobre essa logística e fazer com que ela fique mais eficiente possível. Então, uma visãozinha para vocês do Porto do Pecém, que é um terminal offshore, terminal ligado entre 2 fontes, que ela nasceu numa comunidade pesqueira aqui a 60 quilômetros de Fortaleza. Pecém é uma vila de pescadores, né? Todo o complexo, ela tinha alguma comunidade que foram movidas, mas todas hoje integradas. Cada comunidade trabalha diretamente com uma empresa que já está instalada dentro do complexo do Pecém, mas nós, né, Porto do Pecém, trabalhamos especificamente com 3 comunidades pesqueiras: Taíba, Pecém e Cumbu. Vou falar um pouquinho de cada uma delas daqui a pouco.
Então, essas são algumas das nossas atividades de gestão ambiental do Porto do Pecém, né, nossos programas ambientais, PGA, nosso monitoramento de qualidade, sedimentos, é feito semanalmente todos esses estudos. Ontem, inclusive, a gente estava com o pessoal do IBAMA no Complexo do Pecém, e a gente ficou muito feliz que a pessoa que veio postou em suas redes sociais, né, que nunca tinha visto um porto tão limpo. Então, a gente tem muito orgulho, a gente tenta manter isso da melhor forma possível. O monitoramento de dinâmica sedimentar, como eu falei, a gente é um terminal offshore. Então, foi feito um estudo muito interessante, que o primeiro berço ele já está a mais de 2 quilômetros da costa, então as fontes são vazadas, os primeiros berços também são vazados, o primeiro quebra-mar já está a 2,2 km da costa, então a gente tenta manter que não haja problema aí nas praias. O estado do Ceará, né, nós somos um dos únicos estados do Brasil que a gente não tem uma enseada, uma baía, né, tudo é feito artificial, mas a gente quis ter o cuidado, né, 30 anos atrás, quando foram iniciadas as obras, para que essas alterações não influenciassem, né, a costa leste do Ceará. Afinal de contas, os ventos aqui no Ceará são norte, sul, leste e oeste, então a gente atingiria praias do litoral leste do Ceará, e até o momento foi comprovado que nós não surgiu nenhum efeito negativo nessas praias até o momento. A nossa comunicação social, que faz parte, inclusive, da minha diretoria de relações institucionais, com os relacionamentos com a comunidade, o monitoramento da biota aquática, o zeramento de resíduos sólidos, né, que esse contrato é nosso, dentro do terminal que trabalha com os resíduos. Desculpa. Alguém falou? O monitoramento de água e os nossos estudos de educação ambiental. Então, ao falar um pouco o que a gente tem feito, inclusive ontem essa imagem do golfinho foi muito emocionante, a pessoa do IBAMA que estava aqui ontem nos auditando se emocionou muito quando ela estava no Temute, teve a visão de alguns golfinhos nos nossos berços de atracação. Então, a gente tem uma empresa, que é a MRS, que trabalha aqui com a gente fazendo esse monitoramento ambiental, e também temos a empresa Ocean Pact, que faz toda a questão do cuidado, né, das boias em todo o navio, 100% dos navios atracados que vão movimentar algum tipo de granel sólido ou líquido, ele tem que estar, né, coberto com as boias, o material e a lancha da Ocean Pact no seu entorno para evitar qualquer tipo de acidente. Então, a gente tem um monitoramento muito de perto com esses animais aqui da região. Os pescadores, quando a gente conversa com eles, algumas pessoas, obviamente, chegam, foi muito ruim a chegada do Pecém, né? Eles falam, não, foi muito bom, porque o quebra-mar trouxe de volta várias espécies que antes tinham sumido, né? Que é, por exemplo, o galo do alto, que é um marco do litoral leste do Ceará, é um peixe, né? Que é muito pescado aqui, tinha desaparecido há alguns anos e voltou, e a pesca do camarão na região do Pecém Itaíba, que também tinha acabado por um tempo, ela está retomando. Então, a gente tenta trabalhar muito próximo com as comunidades pesqueiras e a MRS está dentro das comunidades junto com a gente diariamente. Então, nossas questões de meio ambiente, toda a questão de resíduo, a gente fez uma parceria muito interessante com a escola de mergulho aqui do estado do Ceará. Então, eles têm que ter X horas para poder conseguir seus certificados ou conseguir fazer algum trabalho. Então, a gente autoriza que essas aulas sejam feitas aqui, principalmente na questão dos nossos berços e nas nossas pontes, e alguns navios, para que seja feito também, através desses alunos de mergulho, o monitoramento do fundo do mar e dos entornos aqui no Complexo do Pecém. Nosso monitoramento de resíduos atmosféricos, de ruído, é feito também semanalmente. Essas são nossas outras atividades de PGR, PAI, né, PEI, tudo que a gente faz aqui no Porto é acompanhado. A gente é auditado constantemente, a gente tem tentado fazer grandes melhorias, né? Hoje a gente já tem locais específicos para cada um desses materiais que vêm para fazer esses estudos aqui. Nós estamos com uma equipe bem interessante, um gerenciamento aí da nossa gerente de meio ambiente, né, o qual alguns de vocês presenciaram no passado, a gente recebendo a premiação da ANPAC. Pela primeira vez ficamos entre os 3 primeiros lugares no Brasil. Nosso presidente está indo para Brasília hoje também. Nós temos uma nova... nós vamos ser presenteados aí com um novo título também, toda por questões dos nossos monitoramentos e gestão de meio ambiente aqui no Porto do Pecém.
Então, algumas das nossas fotos aí do monitoramento da dinâmica sedimentar, como eu comentei, né? Afinal de contas, é uma praia, dos monitoramentos meteorológicos. Então, assim, a gente tem que dar esse passo à frente, esse exemplo, eu até diria, até como é de conhecimento de muitos dos senhores, até muito interessante ter sido falado aqui anteriormente na reunião da presença da comitiva do Ceará, né, em Portugal. O Estado do Ceará tem batalhado aí para a sua mudança de matriz energética, né? A gente está investindo muito, acreditando muito no hub de hidrogênio verde. Então, para poder trabalhar com hidrogênio verde, trazer empresas para cá, divulgar o hidrogênio verde no estado do Ceará, para que a gente consiga fazer com que o nordeste do Brasil, né, seja um grande hub mundial de hidrogênio verde, a gente tem um exemplo, tem que passar de nós. Tem que iniciar aqui do Porto do Pecém. Então, a gente está pegando bem pesado com a questão de meio ambiente, de monitoramento, de governança aqui dentro do complexo. Todas as empresas que estão vindo e têm interesse de se instalar aqui, principalmente no que diz respeito a energias renováveis, né, eólica, solar e o hidrogênio verde, que ainda é algo que não é palpável, mas já foi assinado o primeiro pré-contrato esse mês, que todos trabalhem juntos. A gente está com a comissão para trabalhar juntos com a comunidade, junto com a questão de monitoramento e junto principalmente com a questão de resíduos. Então, a gente tem tentado trabalhar conjuntamente e preventivamente, antes que essas grandes empresas, né, a gente já tem um número significativo de empresas dentro do complexo, mas nós estamos com um número bem interessante, mais de 20 MOUs assinados para novas empresas que vão se instalar aqui no complexo, em sua grande maioria para energias renováveis. Então, a gente tem que trabalhar junto com eles para continuar nesse novo monitoramento, continuar tendo um trabalho muito interessante junto ao IBAMA, a SEMASSE, que é o órgão estadual aqui no Ceará, de monitoramento de meio ambiente, e fazer uma governança em conjunto, né? Já que a gente administra o complexo como um todo, não só a nossa parte portuária, mas a parte industrial e a nossa zona de processamento, é importante que todas as empresas estejam com um pensamento em comum com o nosso, que estejam num bom relacionamento com as comunidades no entorno, que não só no litoral é mais os pescadores, mas no sul do nosso... No complexo existem as comunidades indígenas, né? Então a gente tem que ter o melhor relacionamento possível com eles. Então a gente tem que aproveitar o momento do Ceará, político e meteorológico que a gente tem aí, a questão dos ventos, do sol, para trazer a questão da energia solar, a energia eólica offshore, que a gente está trabalhando aí muito fortemente também, participamos de alguns eventos agora na Europa para buscar conhecimentos para como podemos instalar a energia offshore aqui no estado do Ceará, e a energia eólica onshore, que hoje já é uma realidade nos estados do Nordeste como um todo. Nós temos grandes indústrias aqui, como a Aeres, que é uma indústria muito forte aqui no estado do Ceará, de produção de pás eólicas. Hoje a gente movimenta as maiores pás eólicas do Brasil, são movimentadas pelo Porto do Pecém. Então, é importante que a gente esteja bem alinhado, né, no que diz respeito a questão do meio ambiente e da governança e nosso relacionamento com a comunidade, que para a gente é muito importante. Afinal de contas, o pescador tradicional, a jangada, é o símbolo do estado de Ceará. Então, eu não posso, né, como governo, não só falando como a autoridade portuária, mas como o estado do Ceará, como cidadã cearense que sou, né, fingir e atrapalhar essa questão que já é tão difícil de se manter, que é o nosso pescador tradicional. Então, a gente tem um relacionamento com eles que todo o material de pesca é doado pelo Complexo do Pecém, das comunidades de Cumbuco, Taíba e Pecém, todo o trabalho junto às marisqueiras, que são as mulheres trabalhadoras também que vivem da pesca, e seus filhos. Então, nós temos trabalho de aulas de computação, aula de fotografia. A gente ficou muito feliz que agora, em janeiro, nós tivemos um número muito significativo de crianças que já vêm trabalhando com a gente nas nossas aulas particulares, passando em Instituto Federal, passando em universidades privadas, com a ajuda das nossas aulas particulares, né, e o orgulho que eles têm de ser filho de pescadores e de ser da comunidade do Pecém. Então, voltando um pouco do nosso monitoramento, né, os nossos programas de monitoramento de pestes e controle de pragas. Esse é algum dos nossos informes, estudos e atividades e aulas que a gente dá dentro do Complexo do Pecém para a comunidade e as empresas que são instaladas hoje no complexo, tá?
Hoje nós damos benefícios a navios que atracam no Porto do Pecém, que possuem algum tipo de energia renovável como forma de combustível, e as empresas que vão se instalar no futuro, que vão utilizar alguma forma também de energia renovável para a sua empresa também, nós damos alguns tipos de benefícios. Então, esses são alguns dos nossos programas que a gente faz aqui dentro do Porto. Essa é a nossa imagem que representa o nosso estado do Ceará, que é o nosso jangadeiro. Vocês podem ver numa distância razoavelmente curta do nosso porto. Tem um horário do dia que eles podem chegar mais próximo com o nosso monitoramento, mas lembrando que tem a questão da Polícia Federal, da Receita Federal. Nós estamos nos certificando aí com a certificação internacional OEA, que é uma certificação de segurança junto às receitas federais internacionais, mas a gente está vendo com ele como tratar melhor a questão do nosso jangadeiro. Então, toda vida que eles se aproximam mais do porto, tem a nossa lancha que os acompanham, né, para que não haja esse contato do navio internacional com o nosso jangadeiro, para que ele não seja aliciado, né, de forma negativa. Nós compramos as informações sobre marés, que é repassado para eles também. Nós temos grupos de WhatsApp que a gente convive com eles, tratando dos assuntos diários da comunidade. Rebeca, dá para a gente ver que tem uma série de iniciativas. Eu pediria, se você não se importar, se você pudesse depois compartilhar essa apresentação, claro, e a gente passar para o Carlos Cavalcante, tá. E no final a gente ainda conseguir ter perguntas dos participantes. Tá, então eu vou só adiantar, isso aqui são um pouco das nossas premiações de meio ambiente, vou compartilhar com os senhores depois, vocês todos, a nossa apresentação. Essas são algumas premiações que a gente vem recebendo, e essa é a nossa apresentação base. Eu não gostaria de atrasar ninguém, mas eu estou aqui à disposição, deixar um pouco mais de tempo aí para quem tiver perguntas. E eu gostaria de falar dos nossos amigos aí de Portugal, né? O nosso presidente falou de algumas ilhas. A minha avó é dos Açores, é de São Miguel, dos Açores aí em Portugal, então eu também faço um pouco parte da comunidade portuguesa. A comunidade portuguesa aqui no Ceará é bem forte, né? E a gente tem sempre buscando novas alternativas logísticas com Portugal, né? Principalmente agora com a falta de equipamento, de linhas de navegação de container direto ligando o Ceará a Pecém. A gente tem trabalhado muito com novas linhas aí que possam fazer breakbulk ligando a Espanha e Portugal, e a gente está com estudo aí principalmente por quesito de frutas e navios refrigerados para retornar aí. Mas eu estou aqui à disposição, é um prazer estar aqui com vocês e eu espero vê-los, né, no nosso encontro em Portugal no final do ano. Obrigada, e se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Obrigado, Rebeca. Carlos Cavalcante, por favor, diretor do Complexo de Swap. Combinação de tempos aí, a gente teria de 7 a 10 minutos, e mais uma vez agradeço a sua participação e disponibilidade de tempo. Boa tarde, Marcelo. Está me escutando bem? Sim. Estendo um abraço a todos os homens presentes e boa tarde, Rebeca. Estendo um abraço a todas as mulheres presentes nessa reunião. É uma grande satisfação poder compartilhar as experiências que SWAP vem desenvolvendo. Eu tenho uma apresentação aqui, não sei, Marcelo, se seria viável colocar, ou se você prefere que eu vá falando, dizer que o ecossistema de SWAP é um complexo de indústria, de porto, de natureza e de pessoas. Nós temos 43 anos, também é um porto relativamente jovem, e o projeto de SWAP foi muito bem feito na década de 60, porque estabeleceu um cinturão verde, um ativo ambiental, naquela época, para justamente conter as cidades e toda a pressão natural que as cidades fazem nos complexos industriais e portuários, e também protegendo as cidades das movimentações que foram estabelecidas aqui no complexo de SWAP. E isso nos fez chegar a um número bastante interessante de preservação, de proteção da Mata Atlântica, do mangue, da restinga. Nós temos 8.000 hectares protegidos de Mata Atlântica, nós temos 224 empreendimentos instalados no nosso porto, e isso dá uma dinâmica de 40.000 trabalhadores diretos
realizando atividades de muita geração de renda e de oportunidades aqui no nosso complexo. Mas também, pelo outro lado, nós temos cerca de 7 mil famílias que vivem nesse espaço territorial, e muitas delas estão na zona de preservação ecológica. Nessa zona de preservação ecológica, nós temos cerca de 4 unidades de conservação, 3 de proteção integral, uma delas tem mais de 2.500 hectares. E todos esses ativos, eles estão fora do tabuleiro econômico. E nós estamos exatamente trabalhando uma agenda ESG intensa, arrojada e com musculatura para fazer um grande engajamento desse universo estabelecido de 224 empreendimentos. Então, a gente está chamando da Agenda ESG Impact Hub de Suape. Esses ativos eles estão sendo transformados em indicadores positivos de ESG, exatamente para que a gente possa estabelecer uma estratégia para que as empresas que estão instaladas no complexo possam entrar nesse jogo que é um jogo do ganha-ganha, não é? Ganha a natureza, ganha as pessoas que estão vivendo aqui, os trabalhadores e os negócios que são estabelecidos. Suape tem uma posição estratégica tanto para o Nordeste brasileiro, porque a gente está a uma distância de não mais 800 quilômetros de Fortaleza e de Salvador, não mais de 300 quilômetros de Natal e de Maceió, e do lado de João Pessoa. Então, nós temos aí uma logística de viabilizar cargas, tanto de chegada como de saída, de todo o Nordeste brasileiro. E essa questão das energias renováveis é muito caro para a gente, porque nos dá uma condição de pensar o Nordeste como um grande território para se estabelecer a um custo muito barato essa questão da produção do hidrogênio verde, por exemplo, das energias renováveis. E, para tanto, Suape estabeleceu uma estratégia de um distrito industrial verde, para que a gente pudesse desenvolver o hub do hidrogênio verde a partir de um processo de curto prazo, onde nós vamos experimentar uma série de iniciativas que convergem para a descarbonização, para uma transição energética. E é exatamente isso que o Estado de Pernambuco está fazendo. Nós temos o Plano Estadual de Descarbonização e Suape, numa escala muito menor e sendo um acelerador, uma startup para poder desenvolver essa aceleração, porque nós temos um território fisicamente controlável, como dito os números anteriormente. Portanto, a nossa experiência ela vai de acordo com as agendas da economia azul, que tem tudo a ver com a questão do mar, para além da movimentação portuária, mas observando os potenciais que estão alinhados, como o planejamento espacial marinho, que nós estamos estabelecendo, a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, e é fantástico o projeto Vozes do Oceano, no sentido de que a gente precisa engajar toda a comunidade que vive para além dessa movimentação portuária, pescador artesanal, pessoas que vivem do turismo, pessoas que são extrativistas, que estão nesse escopo da agenda azul, da economia azul do Porto de Suape. Além disso, nós temos a agenda de sustentabilidade voltada para a Mata Atlântica, para o mangue, para a restinga, que é a agenda verde, que é exatamente aproveitar todo esse ativo que tem na Mata Atlântica, que tem no mangue, a captura de carbono, por exemplo. Nós estamos fazendo os inventários do sequestro de carbono para transformar esses ativos em criptoativos. E aí vem uma iniciativa muito interessante, que é fazer, através dos indicadores positivos de ESG, estabelecer a tokenização desses projetos e fazer, através da plataforma blockchain desse distrito industrial verde que nós estamos estabelecendo, já contratado, desenvolver os criptoativos como forma de inovação econômica e financeira junto a essas empresas. Ou seja, é um dinheiro novo que a gente vai começar a trabalhar. E o mais interessante dessa história, Marcelo, é fazer com que esses criptoativos
eles possam se transformar em uma moeda local. A experiência já acontece em Maricá, no Rio de Janeiro, em Fortaleza tem o Banco Palmas, várias experiências de moedas locais, em Maceió também, no sentido de a gente poder desenvolver uma renda complementar para que essas famílias vulneráveis, as 7.000 famílias vulneráveis que vivem no nosso território, possam melhorar a sua condição. Então, nós estamos trabalhando através de mecanismos de certificação já estabelecidos, de controles, e Suape tem o seu ranking no estado de Pernambuco, em primeiro lugar, como a empresa que é 100% pernambucana, bem ranqueada no nível A, no nível 5, e com isso nós temos a possibilidade de fazer exatamente dar o exemplo de como nós estamos nos preparando e fazendo no século XXI, voltando todos os nossos esforços para o pacto com relação à questão das alterações climáticas, que é muito cara. Então, para nós, o hidrogênio verde, dentro desse distrito industrial verde, é uma mola propulsora, é um vetor, principalmente para fazer simbiose industrial e portuária. Nós precisamos desenvolver o hidrogênio verde, em primeiro lugar, voltado para o consumo interno, para o uso das nossas indústrias, nas nossas mobilidades, novos tipos de indústrias que poderão estabelecer, porque a indústria dos fertilizantes precisa ser retomada e nós estamos pensando exatamente nisso, e fazer as conexões com a região metropolitana, que está bem pertinho. Nós estamos a cerca de 40 quilômetros do centro do Recife. Então, o potencial de Suape ser um grande exemplo de transição energética, não só para Pernambuco, mas também para o Nordeste, para o mundo inteiro, fazendo conexões diretas com a Europa, com a Ásia, porque nós temos essa facilidade por estarmos bem localizados no Atlântico Sul. O tempo de deslocação das nossas embarcações para o hemisfério norte e o hemisfério sul é muito, comparativamente falando, muito bom, e por isso nós temos essa condição de fazer todo um engajamento, que é o principal, digamos, a chave para que a gente possa fazer essas transformações na sociedade, assim o exemplo do Vozes no Oceano, ou seja, a gente precisa engajar a sociedade, engajar as empresas, engajar os governos e engajar, sobretudo, as comunidades. As comunidades precisam estar juntas nesse processo, não dá para a gente ficar falando de como elas têm que fazer, elas têm que estar fazendo juntas e ganhando dinheiro, precisa ganhar dinheiro. Esse dinheiro que tem aqui em Suape, dessa locomotiva econômica que é Suape, precisa estar aterrissando, desembarcando diretamente nas famílias que nós estamos envolvendo nesse processo. Então, são muitas ações que nós estamos bastante animados com isso aí e precisamos realmente avançar porque o tempo urge. Essa questão das alterações climáticas é muito intensa, nós estamos vivendo um período fortíssimo de fenômenos climáticos duros aqui na região metropolitana do Recife e precisamos nos adaptar a essas novas condições e criar novas oportunidades, assim como ativos que não estão no jogo do tabuleiro econômico, fazer com que esses ativos passem a estar no jogo econômico, que é totalmente viável de se fazer, usando muita criatividade, usando as startups, e com isso a gente poder realmente melhorar a vida das pessoas. Então, Marcelo, rapidamente aí, desculpe aí se terminei passando do tempo. Não, está excelente, muitíssimo obrigado. Depois eu peço para você compartilhar a apresentação e já passo para o Dr. Calbi Arraes. Calbi, como a gente tinha falado inicialmente de 10, vai ser um pouquinho menos, para a gente poder também ouvir o George. Então, Calbi fica aqui baseado em Portugal, por favor. E, Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Bem, muito obrigado a todos e a todas. Minhas deferências a todos os aqui participantes. Vou tentar ser bem breve, mas a ideia era falar, depois da palestra do Truman e depois do grande Carlos Cavalcante, de Suape, com sotaque pernambucano, que dá saudade, né? Quando a gente fala, vem Pernambuco, vem dar aquela saudade, e é verdade, viu, Carlos? E quando fala de Suape em particular, eu tenho essa experiência por ter advogado em Suape no período de 2009 a 2011,
na parte da expansão da empresa pública, na parte que cuidava das indenizações, da expansão naquela época. E eu lembro bem do cuidado, realmente, com a ecologia na época, e o cuidado na questão dos ribeirinhos e da retomada das terras que eram tratadas pelos engenhos Tiriri, etc., todos esses faz parte, eu acompanhei de perto e sei que isso é uma máxima verdade. Então, voltando aqui, dando referência também à ideia que foi falada na primeira fala, palavra do David Truman, né? A Voz do Oceano foi dada e trouxe para nós a relembrança do que é uma boa agenda verde, né? Nós temos que conciliar a agenda verde também com a responsabilidade. E também o porto, ele tem que ter a noção de que a sua importância, ele transpassa a realidade que hoje se aplica. Os portos em si, eles trazem à sociedade a importância de todas as setorizações, porque tudo passa por ele. As riquezas entram pelos portos. Então, se nós temos a consciência, a partir de que a integração social, através desde dos ditames trazidos em 2004, com o Kofi Annan, na reunião dos 50 CEOs e tal, de lá para cá, reforçando essa agenda, Portugal e a Europa fez o seu dever de casa e hoje está à frente de modo a indicar o caminho de como nós podemos fazer e acompanhar esse segmento da melhor forma. Então, quando nós pensamos no oceano e na voz dos oceanos, e na questão da ecologia e da evolução econômica para os portos, não se pode desvencilhar da agenda verde, não se pode tirar as alavancas de qualificações, de inovações, de ecossistema de inovação e da própria sistemática da biotecnologia e das plataformas logísticas integradas. O que é que a gente pensa? Eu penso que a minha palestra de 5 minutos eu gostaria um pouquinho mais, mas eu vou tentar resumir em tudo. O que hoje não temos como pensar na evolução dos portos sem atrelar a tecnologia, a questão das patentes, a questão de envolver a sociedade como um todo no desenvolvimento portuário. Trazer a visão temática aplicada, mas de forma a ungir as populações ribeirinhas e também a todos aqueles que fazem o mecanismo da economia local e internacional. Quando a gente fala em Portugal, não deixando, não menos importante, é entender que aqui nós temos quase um pouco mais ou aproximado 900 quilômetros de frente atlântica, que pode ser realmente a porta para a Europa, que já é, na verdade, não pode ser, já é a porta para a Europa através dos mecanismos logísticos portuários e dos mecanismos de translação de cargas e fazer daqui um grande hub. É verdade, é fato. O que é que nós temos aqui desenvolvidos? Nós temos aqui a ideia de que um momento muito favorável, no sentido de que, infelizmente, a geopolítica traz a Portugal, e inteligentemente, a geoestratégia, de modo que aqui passa a ser um ponto de conexão para toda a Europa, para todos os demais países, no fornecimento, que no próximo ano vai ser muito forte, da distribuição de alimentos, não fique fora disso. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o desenvolvimento necessário de que temos que abordar não só a percepção geopolítica, geográfica e de dimensões estratégicas para os comércios dos países que tratam com o agronegócio e tecnologias. O Brasil desponta nos seus portos a necessidade de integrar a questão, como, por exemplo, aqui no porto de Sines, nós temos aqui o que informa? Temos um mecanismo que une todas as informações, não é? Que traz as características tecnológicas e rapidamente difunde o mecanismo logístico de forma interessante, pode ser copiado. Por que não trazer essas informações para os demais? Por que não desburocratizar e trazer o mecanismo da Agenda Verde também para associar os mecanismos as ferramentas de progresso
e de movimentação portuária de forma mais efetiva, porque não existe transmutação ou transformação portuária sem tecnologia hoje. A eficiência da atracação, o tempo de descarga, o prejuízo que se tem caso há uma demurge, uma situação, essas situações sendo todas elas minimizadas, nós temos o progresso, e com o progresso desses lucros podem ser revertidos para o social. Por que não? A tecnologia é a porta de entrada para a revolução portuária internacional. E o que é que nós podemos fazer isso? Unirmos as ideias pertinentes para consolidar congressos de tecnologia voltada para este fim, valorizando esta área, essa setorização que é tão importante. É tão importante, poucas pessoas percebem a magnitude de transformação do setor portuário. E a tecnologia chegou de forma interessante. Pronto, era só isso. Agradeço a todos e passo. Estou vendo que já chegou no meu tempo. Agradeço. Tinha muito a falar, tinha muitos papéis aqui para falar, mas vamos. Eu imagino. Agradeço a todos. Eu imagino. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade. Jorge, agora é com você. Jorge é o nosso coordenador-geral da Subsecretaria de Sustentabilidade do Ministério da Infraestrutura. Por favor, e mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigado. Queria agradecer a todos, né? Já quase 13 horas, todo mundo faminto, tem um público bem persistente aqui, né? E aí queria agradecer também ao David Schurman, né? Compartilhar a história da família, o projeto Voz do Oceano, o Carlos, Rebeca, Calbi e os demais que estão conosco aí, né? Eu primeiro queria expressar essa satisfação, né, em poder falar desse tema tão empolgante para a gente, que é o ISG ou ASG, e como ele vem reverberando internamente aqui no MINFRA, né? Mas eu vou tentar dar uma ênfase mais em questões ambientais e sociais, né? Mas antes de tudo isso, acho que é importante a gente relembrar qual que é a visão, né, dentro do mapeamento estratégico do MINFRA, que é de se tornar o líder na América Latina em infraestruturas de transportes. E aí ele está calcado em alguns atributos de valor, né? E aí eu vou destacar o primeiro, que é eficiência logística. E aí o Calbi trouxe, né, a importância da tecnologia. A tecnologia vem e não vai voltar. Na verdade, é daqui para frente. Então, já me surgiu uma ideia aí de trazer uma espécie de hackathon específico para o setor portuário. Isso seria algo assim, bem-vindo, né? A outra questão é em relação ao planejamento e integração territorial, né? Então, o Calbi comentou a questão de territorialidade, o Carlos também comentou essa questão. Então, isso a gente está tratando com essa relação com a cidade, mas não apenas isso, né? Em relação à diversidade, inclusão, de equidade de gêneros e demais questões. E aí, outro atributo de valor seria o respeito à vida, a excelência institucional e a responsabilidade socioambiental. Ou seja, tudo isso está se traduzindo nas 3 letrinhas, tá? Então, aqui no MINFRA, é impossível a gente falar de ESG e não remeter ao IDA, né? Então, acho que até é dispensável eu falar mais amplamente do IDA, eu vou até economizar meu tempo de fala em relação a isso, mas o importante é destacar que já tem uma década. O IDA já tem uma década, ele já traz uma assertividade muito grande, mas que agora, diante dessas novas situações que o mundo vem passando, chegou a hora, né, da gente discutir um pouco mais a fundo se a metodologia, né, se ela pode ser aprimorada, né? E, em vista disso, a própria ANTAC, né, está estudando formas de promoção de melhorias, como, por exemplo, a atribuição de pesos diferenciados para critérios relacionados à mudança do clima, é a pauta da vez, né? E, em se tratando aí desse assunto de mitigação, a SUST, né, no qual eu estou representando, a Subsecretaria de Sustentabilidade, junto com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, a SNPTA, tem buscado melhores mecanismos de fomento à mitigação de emissões de GE, né, nos portos brasileiros, como, por exemplo, algumas discussões sobre descarbonização, né, principalmente em relação a onshore power supply, inventários de GE, sistemas de gestão energética, é esse aí que todos comentaram, inclusive o Calbi comentou em relação à tecnologia,
o planejamento, né, de construções de novas áreas verdes, aí o Carlos já pensando como aproveitar essa grande área, né, esse grande maciço verde, como a gente pode capitanear talvez um mercado de carbono, alguma coisa nesse sentido. Em relação à adoção de energias renováveis, então todos falaram em hidrogênio verde. A gente entende aqui no Minfra, super bem-vindo, mas a gente também entende que o porto ele tem alguns canais de entrada, e um dos canais que a gente visualiza é o rodoviário, né? Então, um grande desafio nosso é como trazer não apenas o porto, mas o setor rodoviário numa descarbonização. Então, talvez a questão do hidrogênio ou eletromobilidade para longos cursos deva ser discutido. Então, a gente já está mapeando isso tanto com o SNPTA quanto o SNTT, a Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. E, por último, essa otimização, né, de custos e adoção de tecnologias. E aí, em relação à adaptação, todos devem saber também que a ANTAC, né, tem o estudo de impactos de riscos e mudanças do clima nos portos públicos costeiros. É um nome complexo, eu tenho que ficar lembrando aqui, tentando lembrar. E ele já, a partir do diagnóstico inicial, já está fazendo 3 pilotos, que é o Porto de Santos, Aratu e Rio Grande, né? Então, ele está fazendo esses 3 pilotos, considerando a implantação de medidas de adaptação para esse setor portuário, né? Principalmente focados à mudança climática. Se eu tiver mais 2 minutinhos, eu termino. O social, né, a gente falou em relação à questão do Porto Cidade, sobre esses aspectos relacionados à diversidade, igualdade, inclusão social, mas para nós aqui no Minfra, a gente entende que o pertencimento, né, o sentimento de pertencimento por parte dos colaboradores e da própria sociedade, né, ele é sempre bem-vindo. E aí o Minfra, ele tem instituído desde 2020 suas diretrizes de sustentabilidade, né? E a gente tem uma agenda operativa, né, que é a agenda de sustentabilidade no período de 2020 e 2023. Atualmente, nessa semana e na próxima semana, a gente está elaborando a agenda 2023 e 2026. Tá? Por que isso é importante? Porque, paralelamente, foi instituído o Comitê de Territórios e Sustentabilidade, no qual todas as companhias docas fazem parte e vão participar dessas oficinas. Então, eles vão trazer essa questão ESG, com certeza, de forma bem densa. Tá? E por último, a questão de governança, né? Então, o Minfra vem se destacando, incorporando todas as melhores práticas do governo, tá? E está trabalhando na contratação de uma análise de maturidade para dentro da pasta. Tá? E, por último, considero que essa fase do ESG no Minfra é extremamente virtuosa, né? E deve ser reconhecida pelo próprio mercado como um ganho de competitividade para todo o setor. Eu devolvo a palavra, Marcelo, e agradeço a todos. Jorge, muito obrigado. Eu acho que a gente não vai ter tempo para perguntas, mas se eu puder sumarizar aqui, eu só gostaria de agradecer a todos os palestrantes, né, começando pelo David, né, os nossos 4 palestrantes, agradecer a todos os presentes, em nome do Fabrício, né, do presidente Campos, do Benjamin, quer dizer, na minha visão, foi um excelente debate. Cumprimos com o nosso objetivo, né, juntar profissionais do Brasil e de Portugal, juntar mais do setor público e do setor privado. Eu não cumprimentei o Danilo, não cumprimentei o Luiz, quer dizer, não vai dar para cumprimentar todos, mas bom ver amigos que já tiveram aqui em Portugal, acreditam nesse processo de integração Brasil e Portugal. E, mais uma vez, boa tarde para os brasileiros, bom almoço, e para os meus amigos aqui de Portugal, começando aí o final da tarde. Muitíssimo obrigado e, na minha visão, está encerrado. Adeus. Adeus, grande abraço. Boa tarde, pessoal.